pegar lá no porta-arquivos. Pessoal, a aula está sendo gravada já, certo? A partir de agora está sendo gravada. Na última aula, que foi quinta-feira da semana passada, aula que não foi síncrona, né? Eu a gravei e coloquei diretamente naquele canal do YouTube, que já passei para vocês desde o começo do semestre. Esse vídeo foi colocado lá no mesmo dia, tá? Aí, por umas forças do além, né? Não sei quais são exatamente, eu olhei agora e ninguém assistiu, certo? 0 visualizações. Aí é com vocês, certo? Se vão assistir, se não vão assistir, se fica por isso mesmo. Aí é com vocês. Estou fazendo a minha parte. Mas foi colocado quinta-feira passada, no mesmo dia da aula, né? E ninguém até hoje olhou, tá certo? Só estou dando a informação, ok? Então vamos lá. Ah, sim, outra observação antes da gente começar, né? Tá chegando no final do semestre e vejam aí que quase todos os vídeos têm, alguns têm 0 visualizações, outros têm uma, outros têm 2. E hoje aqui nessa aula nós temos 7 alunos assistindo. Então, se tem só 7 pessoas assistindo e tem 0 visualizações, preciso dizer nada, né, pessoal? O que está acontecendo, né? Preciso dizer nada. Aí é com vocês, tá certo? Estou falando isso porque eu vejo muito pessoal gritando que quer ensino, quer aula, ensino público, superior, de graça, de qualidade, e parece que não vai muito assim não a história, né? Enfim, não estou aqui para dar lição de moral não, né? Mas eu não posso deixar de comentar esses fatos. Aí, fiquem à vontade, façam aí como vocês quiserem. Vamos lá. Só os contratos empresariais em espécie, certo? Em primeiro lugar aí, esse contrato, que é o principal de todos, pelo menos é o que a doutrina majoritária diz, que é o contrato de venda comercial ou empresarial ou mercantil, tudo a mesma coisa. Compra e venda, né, pessoal, não tem novidade, todo mundo sabe do que se trata, tá certo? Então, é considerado sim o mais importante de todos, porque, obviamente, as empresas estão efetuando esses contratos o tempo todo, né? Segundo aí o artigo 481 do Código Civil, está aí nessa apostila que quem abriu pode verificar aí. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Pessoal, o que é domínio? As pessoas confundem domínio com outros institutos, tá? Mas juridicamente falando, domínio é propriedade, tá certo? O domínio é a propriedade. Então, pelo contrato de compra e venda, a pessoa se obriga a transferir o domínio. Aí você pode substituir, para entender, é só você substituir domínio pela propriedade ou titularidade da propriedade de certa coisa, e o outro vai fazer o quê? Vai pagar o contrapreço, né? Vai pagar o preço que foi acertado. Então, nenhuma novidade aí. Isso é o famoso contrato de compra e venda, onde uma das partes se compromete a entregar um bem ou um serviço e a outra parte se compromete a efetuar o pagamento que tenha sido acordado entre eles. Pessoal, nesse caso aqui, esse contrato que nós estamos analisando, por ele se chamar de contrato empresarial, significa dizer o quê? Que as partes que estão envolvidas, os dois polos, o comprador e o vendedor, são empresários, tá certo?
É uma das características, nós já falamos isso antes, uma das características dos contratos, aliás, a principal característica dos contratos empresariais é que eles são realizados entre empresas. É bem verdade que, às vezes, uma empresa pode se comportar como consumidora. Aí, nesse caso, ele deixa de ser um contrato empresarial e passa a ser um contrato de consumo, ou um contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas, geralmente, a doutrina, isso aí é polêmico, não tem claridade, não tem uma clareza de quando é um ou quando é outro, mas o que se diz é que o contrato ele deixa de ser empresarial e passa a ser do consumidor quando a empresa que adquire ela tem uma situação de fraqueza ou ela é muito menor do que aquela com quem ela está contratando. Existe um desequilíbrio, né? Uma grande empresa contratando, uma pequena empresa contratando algo de uma grande empresa fornecedora. Nesse caso aí, essa pequena empresa, se ela for usar aqueles bens para o consumo dela e esses bens e esse desequilíbrio for verificado, aí tem essa dúvida, tem essa possibilidade de ser protegido pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, a empresa compradora, pequena empresa, a desequilibrada negativamente, teria uma proteção maior. Mas isso aí não é claro, isso aí é polêmico, certo? Então, observem aí que está na apostila de vocês, nem todo contrato de compra e venda é mercantil barra empresarial, certo? Porque tem esses que são feitos entre pessoa física, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sendo uma delas consumidora. Aí não se trata de contrato de compra e venda empresarial ou comercial, certo? Olha aí os elementos que compõem o contrato de compra e venda. O consentimento, né? Porque vocês sabem que nos contratos vige o princípio da autonomia da vontade e do consentimento. Ou seja, ninguém é obrigado a contratar, e se contrataram é porque quiseram e é porque entraram em consenso. Ninguém contrata sem haver consenso. Ninguém contrata contra a sua própria vontade, certo? Então tem que ter o consenso para que haja o contrato, tem que ter o objeto, que é a coisa, né? E tem que ter o preço daquilo ali, certo? Então veja aí o artigo 48 do Código Civil. A compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita desde que as partes acordarem no objeto e no preço. Então, está aí, dentro da lei, o princípio do consenso, né? A exigência do consenso, que as pessoas acordem entre si o preço. É necessário lembrar que no nosso ordenamento vige o princípio da liberdade contratual, da liberdade das formas. Então, você pode fazer um contrato verbal, ou escrito, ou por sinais. Você pode fazer um contrato particular, ou você pode fazer um contrato por meio de um cartório, tornando uma escritura pública, né? Isso é livre, como regra geral. Mas, como nós já falamos aqui, há situações em que não ocorre essa liberdade. Quando é que isso acontece, pessoal? É quando a lei prescreve uma forma específica. Aí ela afasta a liberdade de forma dos contratos. Você não pode contratar da forma que quiser. Qual é o exemplo clássico onde existe uma forma prescrita de contrato de compra e venda? É do imóvel. Essa é a forma clássica. O imóvel, para que se efetue plenamente, juridicamente, com validade, o contrato de compra e venda do imóvel, ele tem que ter uma escritura pública. Ou seja, ele tem que ser lavrado em cartório por um notário que tem fé pública, que trabalha no cartório
que é o escrivão, escriturário do cartório, né? Então, tem que ser feito lá, o escrevente do cartório, com aquele carimbão dele lá, dando a fé pública. Então, no caso dos imóveis, existe aí esse afastamento da liberdade contratual, ok? O objeto do contrato, pessoal, pode ser móvel, pode ser imóvel e pode ser semovente. Móvel e imóvel, todo mundo sabe o que é. O móvel pode ser transportado sem destruição da sua função ou da sua matéria. Um imóvel, se for tentar transportá-lo, ele haverá uma destruição da sua matéria ou perda significante da sua função, isso é o imóvel, e tem o semovente. Semoventes são os animais, certo? Então, ocorre frequentemente a compra e venda de animais, né? Entre empresas. Os bens podem ser tangíveis, mas podem ser também intangíveis. Por exemplo, compra e venda de títulos de crédito, certo? Os títulos de crédito são considerados bens intangíveis ou imateriais, porque eles valem mais pelo que são representados do que pelo papel que os representa, né? Observe aí o artigo 483 do Código Civil. A compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Quer dizer, então, professor, que eu posso comprar uma coisa que nem existe ainda? Pode. Você pode comprar uma safra futura de café, por exemplo. Você pode comprar a safra de um produtor que começou a plantar agora e só vai colher daqui a tantos meses. Aí você faz uma negociação antecipada para garantir aquela compra e, obviamente, no dia da execução, da entrega e do contrato como um todo, né? Aí vai se verificar a quantidade exata, multiplicar pelo valor acordado para chegar ao valor final que deverá ser pago, né? Mas é possível sim fazer a compra de bens futuros ainda, tá certo? Então, pessoal, a mercadoria, o objeto, o bem, não precisa estar presente por conta dessa possibilidade legal, né? É o exemplo aí da safra a ser colhida. O artigo 484 do Código Civil diz aí: se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. O que ele quer dizer com isso aí, pessoal? Que se uma empresa, oferece a outra empresa determinado bem e para essa negociação ela leva amostras para que o outro veja, ou protótipos, ou modelos, aquela compra fechada com base nessas possibilidades aí, tem que cumprir a qualidade da amostra que foi mostrada, né? Que foi apresentada. Então, você não pode levar uma amostra, fechar o negócio baseado naquela amostra e entregar algo inferior, por exemplo. Então, é justamente isso aí o que o Código Civil quis dizer com esse artigo aí. Em seguida, vejamos aí, nós estamos colocando aqui os principais dispositivos que tratam da compra e venda no Código Civil, certo? Já que nós não temos um código empresarial ou comercial, né? E essas regras aqui do Código Civil, elas se aplicam aos contratos empresariais. Então, veja lá, o artigo 486 estabelece a possibilidade das partes contratantes deixar a fixação do preço, aí está aí grifado, ó, a taxa de mercado ou de bolsa, em certo e determinado dia e lugar,
bem como fixar o preço em função de índices ou parâmetros, desde que suscetíveis de objetiva determinação. Então, pessoal, você pode fechar um contrato hoje, que só será pago daqui a 6 meses, por exemplo, mas que ele seja pago, então, futuramente, daqui a 6 meses, conforme o índice que seja acumulado até esses 6 meses, para que haja, então, uma atualização do valor, tá certo? Ou o valor daquele dia que se encontra, conforme a Bolsa de Valores, ou conforme o mercado que trata daquele objeto que está sendo negociado. Então, é uma forma de proteção para ambas as partes. Portanto, essa fixação do preço também pode acontecer dessa forma, tá? Tem algumas coisinhas aí nesse texto que eu passei para vocês que eu vou pular porque é só ler, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Em seguida, pessoal, fala-se aí, ó, de uma impossibilidade prevista no Código Civil, que é o quê? É a inviabilidade de uma das partes colocar uma cláusula no contrato dizendo que somente ela, somente baseado na sua vontade, é que aquele valor, aquele preço será fixado conforme ela deseja. Em data tal, eu vou fixar o preço que eu quiser. Isso é uma cláusula abusiva, né? É justamente isso que o artigo 489 do Código Civil diz, que não pode se deixar o livre-arbítrio total da fixação do preço do objeto do contrato exclusivamente na mão de uma das partes, porque senão afastaria aí justamente uma das características do contrato, do negócio jurídico, que é o consenso, o equilíbrio, a conjunção de vontades negociada, né? Se somente um vai determinar o valor de acordo com o seu interesse único e exclusivo, ocorre aí uma cláusula leonina, né? Uma cláusula arbitrária e excessiva. Justamente isso que o Código Civil proíbe. No artigo 491, talvez para vocês seja um pouco chato acompanhar uma aula muito legalista dessa forma, pessoal, onde a gente lê vários, né, na verdade, aqui, dispositivos da lei, mas infelizmente é assim mesmo. Tem algumas coisas que a gente tem que ir pelo pé da letra. E são esses casos aqui. No que pese isso acontecer e ser chato para a maioria das pessoas, é importante, mas tem uns conceitos aqui interessantes. Por exemplo, aplica-se aos contratos empresariais, e não só a eles, mas aos contratos de uma maneira geral, a exceção do contrato não cumprido. O que significa isso? Não sei se vocês já ouviram falar disso ou não. Quem nunca ouviu, aproveita para ter uma ideia e tentar memorizar, né? Exceção do contrato não cumprido. Você lê e fica tentando compreender. O que quer dizer isso? Exceção do contrato não cumprido? É uma exceção? É algo fora da regra? Em relação... Como assim? O que quer dizer? Pessoal, exceção aí não quer dizer exatamente aquele conceito que a gente tem de fora da regra geral, não é isso. Exceção aí quer dizer defesa, ou arguição, ou argumentação de alguma coisa. Então, veja só, o que quer dizer isso aí? Eu chego, uma empresa contrata com outra a entrega de determinado bem, tá certo? E aí, aquela que vai entregar o bem, aquela que é a vendedora, entra em contato com a compradora, e a compradora pega e fala, olha, mande logo o produto, que depois eu lhe pago.
Nesse caso aí, pessoal, o que o Código Civil está dizendo? Que é legítimo, é correto a empresa que vai entregar o bem usar a exceção do contrato não cumprido. É dizer o quê? Não, eu não vou mandar porque você não pagou. Então, eu estou... Qual é uma das partes essenciais do contrato? É o pagamento do preço acordado para que haja a entrega do bem. Você não é obrigado a entregar o bem sem antes receber o pagamento. É o contrário. Primeiro se paga para depois receber o bem. É assim que funciona na regra geral dos contratos, embora as partes possam estipular de maneira oposta, dizendo, não, eu entrego primeiro o bem, mas recebo o pagamento depois. Pode ser assim? Pode. Mas aí é porque acertaram dessa forma. Porque se não tiverem acertado, até vocês podem usar isso para a vida de vocês, porque isso vale para qualquer contrato. Você pode dizer, não, amigo, pela lei, eu só sou obrigado a lhe entregar o bem depois que você me pagar. Aí a pessoa disser, não, mas então eu tenho o mesmo direito. Eu só sou obrigado a lhe pagar depois que você entregar o bem. Aí você vai dizer, não, é errado. Está errado. Não é assim, não. Segundo o Código Civil, artigo 491, está lá escrito, primeiro paga e depois recebe o bem. Se não foi acordado diferente, então tem que ser assim. A não ser também, pessoal, quando a compra e venda ela é feita a crédito, no sentido, crédito no qual sentido dizer, não, o comprador tem crédito comigo, ou tem crédito na praça. Ele pode levar o bem e pagar só depois, porque eu lhe dou esse crédito. Ou ele tem esse crédito aqui comigo por qualquer motivo. Porque, caso contrário, qual é a regra? Paga primeiro e recebe depois. É obrigado a ser assim? Não. Veja só o caso dos restaurantes, saindo completamente de um contrato empresarial e indo para o restaurante. Você primeiro come e paga depois? Ou você paga logo e come depois? A regra é você come primeiro e paga depois, né? Então, houve aí uma inversão, mas porque os donos do restaurante assim querem e os consumidores também acham bom. Essa exceção do contrato não cumprido é justamente isso, é você alegar que não entrega o bem sem antes ter o pagamento. É a exceptio non adimplente contractus. Esse nome em latim é a tradução da exceção do contrato não cumprido, tá certo? Então, vocês aí já têm como base uma coisa que serve para o dia a dia de vocês, tá? Não se constranjam, portanto, se algum dia forem fazer um negócio jurídico, seja lá qual for, embora não seja empresarial, e você fica naquela dúvida, será que é feio eu dizer que só entrego depois de receber o valor? Não, pessoal. Legalmente não. Agora, no caso concreto, você faz como quiser, mas legalmente você pode sim exigir o pagamento primeiro para a entrega a posteriori, imediata, em seguida, tá certo? Então, artigo 490 do Código Civil, está logo abaixo aí, salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro a cargo do comprador, e a cargo do vendedor as da tradição. Isso aqui é interessante analisar, tá certo? De novo, valendo aí não só trazendo um pouco para a vida prática de vocês, para que não fique uma coisa tão fora da nossa realidade, né? Olha aí que coisa interessante. Vamos analisar. Agora que eu estou vendo aqui, que a Ana Vitória tinha escrito, né? Exatamente, Ana Vitória. Isso aí, a pessoa que faz isso aí, ela está acobertada pela lei, tá certo? Então, Ana Vitória e você e os demais, observem aqui que interessante
artigo 490 do Código Civil. Pessoal, fica legível aí para vocês essa minha apresentação? Quem está sem o papel, sem o documento aberto, consegue ler o que está na apresentação bonitinho ou fica muito pequeno e muito distante? Dá, né? Ok, César. Certo, que eu sempre tenho essa dúvidazinha aí. Beleza, porque aí quem não pôde abrir e tal, não fica completamente voando, né? Ótimo. Olha só como é interessante aí esse artigo 490. Vamos olhar de novo aí, ó. Salvo cláusula em contrário. Pessoal, quando diz salvo cláusula em contrário, está dizendo o quê? Amigo, você pode fazer dessa forma, o que o legislador está dizendo? Você pode fazer dessa forma, mas pode fazer também da forma contrária. Ou seja, o legislador deixa livre, né? Então, o que ele está dizendo? Se ninguém disser o contrário, ou seja, salvo cláusula em contrário, será dessa forma. Mas se você quiser fazer o contrário, pode. O que ele diz aí? Ó? Salvo cláusula em contrário, ficarão as despesas de escritura e registro. Escritura e registro de quê? De qualquer coisa relacionada à compra e venda. A cargo do comprador. Então, pessoal, você vai fazer um negócio, uma compra e venda. Aí fica tem uma taxa no meio, tem uma taxa cartorária, tem uma taxa de Detran, tem uma taxa não sei de quê, que você tem que pagar. Tá aí o argumento para você tira a dúvida. Quem é que vai pagar essas taxas? É o comprador. Então, você já inclui nos custos da compra as possíveis taxas e não vai cobrar que o vendedor pague, tá? Esses custos aí estão incluídos nos custos da compra, mas não estão incluídos nos custos da venda, se é que vocês me entendem. O vendedor não tem que descontar, o vendedor tem que receber o valor cheio. O comprador vai pagar o valor cheio acrescido dessas taxas de escritura, tá certo? Então, se vocês ficam na dúvida, quando vão fazer uma negociação, não fiquem mais. Quem compra paga o valor cheio, acordado, mais escrituras e registros que, porventura, venham a aparecer nessa negociação. Então, você tem que levar isso em conta, por isso que é bom perguntar antes, fazer o levantamento do custo efetivo total. Você perguntar, tem mais alguma coisa além do preço? Tem mais o que aí? Aí você tem mais uma comissão não sei de quê, tem mais uma taxa de não sei de quê, tem mais a propina não sei de quem. O comprador deverá pagar, mas a lei deixa a combinação livre. Pode dividir, por exemplo, meio a meio, ou pode botar o vendedor, pode dizer, não, deixa que eu mesmo pago, e ele paga. Mas, se não estipular nada, quem paga é o comprador, que é um forte argumento para nós, né, na hora de uma compra e venda. E, complementando aí, ó, fica a cargo do vendedor as despesas da tradição. O que é a tradição, pessoal? A tradição é a entrega do bem, é a efetiva entrega do bem. Então, se tiver custos para que essa entrega seja efetivada, esses custos aí vão para o vendedor, tá certo? É o que está dizendo aí, ok? O vendedor é quem vai se responsabilizar. Pode fazer o contrário? Pode. Pode dividir entre os dois igualmente? Pode. Pode botar tudo às custas do comprador? Pode. Tudo às custas do vendedor? Pode. Então, o que, é que o artigo 490 está dizendo? Está dizendo, se ninguém estipular, será dessa forma aí, tá certo? Então, deixa aí uma liberdade, né? Ok? Artigo 492. Até o momento da tradição, de novo, pessoal, o que é tradição? É a entrega do bem. Até sair da mão do vendedor para a mão do comprador. Até o momento da tradição,
os riscos da coisa correm por conta do vendedor e os do preço por conta do comprador. Isso aqui é interessante também. Vamos analisar, porque isso aqui não vale só para negócios jurídicos na escala empresarial, mercantil, comercial. Isso aqui pode ser usado para você no seu dia a dia. O que ele está dizendo aqui? Ó? Vamos trazer para a nossa vida de pessoa física, porque eu acho que facilita para você, para nós entendermos, né? Pessoal, aqui de novo, ó, até o momento da entrega, né? Até o momento da tradição, até o momento da entrega, os riscos da coisa correm por conta do vendedor. Então, vamos supor, eu fechei o negócio de compra e venda de, sei lá, de qualquer bem que vocês queiram aí. Uma bicicleta, tá? E eu estou indo entregar essa bicicleta e receber o respectivo valor. Estou lá com a bicicleta esperando o comprador chegar, mas ainda não entreguei a bicicleta e ainda não recebi o valor. Quando eu estou lá esperando o comprador chegar para concretizar o negócio, passa o outro dono, né, que é o ladrão, e fala: meu irmão, perdeu, bora, passa. E aí leva a bicicleta, né? E aí? O prejuízo é de quem? Paz, é do dono da bicicleta. É só do dono da bicicleta. O dono da bicicleta vai poder dizer para o comprador: ô rapaz, poxa, eu vim aqui te entregar a bicicleta e tu demorou aí 3 minutos, ou então enquanto eu cheguei aqui eu fui assaltado. Ah, agora tu vai dividir o valor dessa bicicleta aí comigo. Não vou ficar no prejuízo sozinho, não. Pode ele usar esse argumento? Não, poder pode, né? Mas o comprador tem a obrigação de pagar alguma coisa, de aceitar isso aí? Não. A bicicleta estava com ele lá, ele não tinha passado para o comprador. Da mesma forma, o comprador, é a segunda parte aí, ó, o comprador está com dinheiro no bolso, certo? E não entregou ainda para o vendedor da bicicleta. Quando ele está lá para entregar, está lá com o bolo de dinheiro na mão, vem um vento e leva, ou ele passa mal, cai no chão, escorrega, cai no chão, abre a mão e o dinheiro voa, vai cair dentro de um esgoto e já era. Perdeu o dinheiro da compra. Aí, o comprador vai poder dizer para o dono da bicicleta: ei, rapaz, poxa vida, olha aí, perdi o dinheiro todinho, cara, vim comprar a bicicleta e aqui, perdi o dinheiro aqui, agora eu não vou ficar no prejuízo, não. Eu quero a bicicleta, ou então me venda a bicicleta pela metade do valor, divida o prejuízo do dinheiro comigo. Não, né, pessoal? Não existe isso aí. Deixa eu ver quem é que está chegando aí. Emily. Então, vocês estão vendo que esses regramentos aí, eles são interessantes, né? Porque isso aí ocorre na prática, né? Ocorre sim. Parágrafo 1º do artigo 492, olha o que ele diz. Todavia, os casos fortuitos ocorrentes no ato de contar, marcar ou assinalar coisas que comumente se recebem contando, pesando, medindo ou assinalando e que já tiverem sido postas à disposição do comprador, correrão por conta deste. O que quer dizer isso aí, pessoal? Vamos supor lá que você está entregando uma carga viva lá de galinhas, tá? Está entregando lá uma carga viva de galinhas. Aí, na hora da contagem ali, que você está entregando as galinhas, você vai tirando uma galinha e entregando na mão do comprador. E contando. 1, 2, 3, 4. E, de repente, dá uma ventania, tem um acidente de carro, o carro vem e bate na gaiola lá onde as galinhas estavam, e todas as galinhas que estavam ainda na posse do vendedor morrem ou voam, vão embora,
e ele perde todas aquelas que ainda estavam com ele. O que acontece? As que estavam com ele perdeu. Mas as que ele entregou já ao comprador, tendo o comprador já recebido e perdido também, ou não tendo perdido, as que ele já entregou, já estão na mão do comprador, que está naquele processo de contagem, as que ele já entregou já não são mais dele. Aí ele já tem o direito a receber o respectivo valor. Interessante, né? Como o legislador leva em conta coisas do dia a dia que efetivamente ocorrem, né? Porque isso realmente ocorre. Vocês aí que são dono de galinha aí, fazendeiros aí, latifundiário, dono de criação de tudo quanto é de bicho aí, pode se imaginar que isso de verdade acontece, né? Não é à toa que está aí na legislação, tá certo? Pessoal, até agora está tudo sob controle aí, tudo normal. Qualquer coisa vocês dão uma paradazinha aí, tá certo? Ok. Isso aqui, pessoal, é o que nós já falamos, né? Está lá no artigo 490, está escrito aí o que nós já falamos. As pessoas podem acertar entre si regras diferentes do que foi falado aqui? Podem. Essas regras são obrigatórias? Não, elas cabem a acertos diferenciados. Elas são uma orientação e que valem principalmente quando ficar lacunoso, quando não tiver sido combinado claramente. Aí essas regras valem. Se as regras tiverem sido combinadas de outra forma e não forem contra nenhuma outra lei, elas valem, certo? Continuando aí o contrato de compra e venda, olha aí, cláusulas especiais dos contratos de compra e venda. Aqui está escrito cláusulas especiais, mas às vezes a gente chama também de simplesmente de modalidades, outras modalidades de venda, né? Temos aí a venda a contento. Vocês já ouviram falar isso aí? Alguém já ouviu falar dessa venda a contento? Ou é a primeiríssima vez que estão ouvindo esse nome aí? Pelo silêncio, deve ser a primeira vez, né? Certo, estou lendo aí, vocês respondendo aí. Ok. Mas ela existe e é o seguinte, pessoal, é interessante também. Trata-se, olha aí, ó, trata-se da venda realizada sob condição suspensiva. O que quer dizer isso? Você faz a venda, mas ela fica em suspenso, ela não está 100% efetivada. Ela está na beirada, ela está quase efetivada, mas está em suspenso ainda. Qual é? Está suspensa dependendo de quê? O que é que suspende, o que é que não permite a efetivação imediata dessa compra e venda? É a opinião do comprador. Olha aí, ó. De novo, trata-se de venda realizada sob condição suspensiva, relacionada ao agrado do comprador. Como é isso aí, pessoal? Na verdade, vocês conhecem, só não conhecem o nome. Sabe o que é essa venda aí? É aquela que você diz assim, não, Dragomira, Dragomira, leve aí essa maquiagem para ver se tu melhora um pouquinho. Leve esse estojo aí, miraculoso, da Jequiti. Leve aí, tu usa, se tu melhorar alguma coisa, nem que seja 0,5%, pelo amor de Deus, Ave Maria, melhorar 0,5%, tu já tá uma coisa, pelo menos, terráquea, né? Leva aí esse estojo da Jequiti e usa. Se tu gostar, tu fica. Se tu não gostar, tu devolve. Pronto. Isso aí é a venda a contento. A pessoa levou, experimentou, gostou, dá o sinal, olha, eu gostei, melhorei bastante aqui. Não me assusto mais quando acordo e me olho no banheiro. Depois de colocar a chapa de volta na boca, eu já consigo me olhar
sem assustar e sem botar os cachorros para correr. Então, realmente, a maquiagem é boa, vou ficar com ela. Pronto. Aí efetivou-se a venda, porque veio uma resposta do comprador, tá certo? Aí aperfeiçoou-se, exauriu-se o contrato de compra e venda quando houve essa manifestação. Então, pessoal, tá aí a tal da condição suspensiva. Ela fica em aguardo, tá certo? Enquanto o comprador não manifestar o agrado ou o contento, por isso que o nome é venda a contento, de contentamento, né? Para facilitar a decoreba aí de vocês, enquanto o comprador não deu o sinal, ele será considerado o quê? Ó, tá em negrito aí, pessoal. Mero comandatário. Comandatário. Aliás, comodatário, desculpa, eu misturei com comanditário, né? Comodatário, que vem do contrato de comodato. O que é comodato? É um contrato também é um tipo de contrato, que é conhecido como contrato de uso, onde eu entrego um bem a outra pessoa só para ela usar e depois devolver. Por exemplo, pessoal, um exemplo concreto do que acontece de comodato, que todo mundo faz sem saber. Vocês que têm aí, por exemplo, a PCM em casa, internet, televisão, ela não te entrega um modem e mais alguns equipamentozinhos ali e manda você assinar, ali você está assinando o comodato dos equipamentos. Significa dizer o quê? Que você pode usar os equipamentos, mas se algum dia você encerrar aquele contrato, você tem que devolver, tá certo? Ele não é seu, ele é apenas para uso. Isso aí é o comodato. Então, enquanto o comprador a contento não deu o sinal de que vai ficar com o produto, é como se ele fosse um contrato de comodato. Não é comodato, é como se fosse, ou seja, ele está apenas usando até dar aquela resposta final. Diz aí o artigo 511 do Código Civil, ó, em ambos os casos, as obrigações do comprador que recebeu, sob condição suspensiva a coisa comprada, são a de mero comandatário enquanto não manifestá-la. Enquanto não manifestar. É a mesma coisa que eu falei, só que colocado nos termos da lei, né? Agora você vai me perguntar, sim, professor, e aí não tem um prazo, não? Depende. Não tem um prazo, não, para eu dizer? Depende. Depende de quê? Depende do que as partes contrataram entre si. Né? Se não houver, se tiverem colocado um prazo lá, chegou, eu te dou um prazo, Dragomira, você tem 15 dias para usar aí o Jequiti, o kit reencarnação da Jequiti, né? Que aí só reencarnando. Você tem 15 dias para usar o kit Jequiti reencarnatório para ver se você melhora. Se em 15 dias você não disser nada, gostou, né, César? Se em 15 dias você não disser nada, é porque você concordou. Aí é o quê, pessoal? É uma manifestação de vontade de que tipo? Alguém lembra aí? Se eu não disse nada, fiquei em silêncio e aquele silêncio tem validade jurídica. É uma manifestação, o quê? Da vontade dentro do negócio jurídico? Ah, professor, sei não. Aí tá querendo demais. Tá certo, pessoal, tá certo. Não vou exagerar com vocês, não, viu? Manifestação tácita, né? A manifestação tácita é o oposto da manifestação expressa. Ok? Então,
Veja, tem mais aí o 512 do Código Civil. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo. Se eles não estipularam prazo nenhum e o outro também ficou calado, se estipular o prazo e ao final do prazo o comprador não devolveu e não se manifestou, é porque ele vai ficar. Tacitamente ele concordou, tá? Se não houve estipulação de prazo, aí vai ficar na dúvida, né? Não tem prazo. E aí, até quando é? Aí o vendedor pode questionar o comprador, dando-lhe um prazo, né? Olha, você não me disse nada, eu te dou o prazo aí até mais 10 dias para você resolver se fica ou não. Aí, então, estipula-se o prazo num segundo momento, já que no primeiro não houve essa lembrança ou esse acordo aí, tá certo? Então, isso aí também é possível, ok? Vamos ver aqui até onde vai. Preempção, ou preferência, ou prelação. Tudo aí é a mesma coisa, tá, pessoal? São cláusulas especiais, ou são formas de contratos especiais que podem ser realizados entre as empresas, né? Essa cláusula aí, pessoal, no contrato de compra e venda, é uma cláusula que assegura o vendedor a comprar de volta aquele bem que ele vendeu ao comprador, caso futuramente o comprador queira vendê-lo. Ixi, Maria, como é aí? Como é o negócio aí? Eu vou vender alguma coisa para o César. Vou vender um bem para o César. Eu vendo o bem para o César e coloco no contrato lá dizendo que César, estou te vendendo. Mas se algum dia você for vendê-lo também, eu quero comprar de volta. Eu quero a preferência nessa compra. Resumindo, pessoal, é isso aí. Tá? Ah, vai, professor, pode fazer isso aí? Pode. Não é obrigado ninguém a aceitar. É contrato, né? Liberdade contratual. Nem é obrigado a colocar essa cláusula e obrigado essa cláusula, colocar essa cláusula. O que pediu a preferência não é obrigado a comprar também, exercer a preferência. Mas o vendedor é obrigado a, já que vai vender, oferecer primeiro aquele que colocou o direito de preferência, certo? Resumidamente, pessoal, é isso aí. Interessante, né? Então é aquela coisa, poxa, eu vou vender esse bem aqui, mas pode ser que algum dia eu me arrependa, pode ser que a minha condição depois melhore e eu me arrependa ou eu possa comprar de volta. Vamos botar essa cláusula aqui. Eu te vendo, você fica com o bem, e se você for vender, quero que você pergunte a mim se eu quero comprar de volta. Se eu quiser e puder, eu compro. Se eu não quiser, aí você vende para outra pessoa que queira. Obviamente, aquele que vai ter a preferência é a preferência apenas na ordem da compra. Não tem preferência de valor ou de qualquer outra condição. O preço que o comprador que tem a preferência vai pagar deve ser o preço que seria pago por uma ou outra pessoa, certo? Professor, Oi. Oi. como eu assisto muito futebol, aí vejo muito o caso de, às vezes, emprestar no jogador e o time pede o direito de compra ao fim daquele contrato, né? De empréstimo. Eu acho que poderia se encaixar nisso que o senhor está falando. Não seria uma venda imediata, mas seria um empréstimo que após o empréstimo, se desse certo, ficaria com a venda. Compraria o jogador. Mas isso aí fica mais parecido com o contrato de compra e venda a contento, né? Leva o jogador, se gostar do jogador, compra. É isso que você está falando? Se não gostar do Isso, empréstimo, tem razão, tem razão. né? Então fica mais parecido com esse outro que nós já vimos agora, né? Esse aqui não, esse aqui a venda é feita, é entregue, está 100% aperfeiçoada.
Apenas o cara que vendeu originariamente coloca lá, de acordo com o outro, os dois combinados, que se algum dia ele for vender, rapaz, me ofereça primeiro, porque se eu gosto tanto disso aqui, eu estou vendendo sem querer. Porque você quer muito, eu estou precisando, mas se você for vender, me ofereça primeiro, que eu compro pelo preço de mercado. Pronto, resumindo, pessoal, é isso aí que essa cláusula especial de preempção, ou preferência, ou prelação, significa, tá certo? Eu estou traduzindo em palavras bem simples para facilitar para vocês, né? Obviamente não está escrito dessa forma aí na lei e nem nos livros, tá? É dessa forma aí. Agora, esse prazo para o exercício da preferência, existe um prazo ou, eu vou colocar esse direito de preferência, ele é ad eterno. Se você quiser vender daqui a 10 anos, você tem que me perguntar se eu quero comprar. Não, não é assim. Existe um prazo máximo em que a possibilidade, a necessidade de oferecer primeiro ao antigo dono tem que ser disponibilizada. Qual é aí, ó? Está aí na apostila. O prazo para exercer o direito de preferência ou preempção não poderá exceder a 180 dias se for bem móvel e 2 anos se for imóvel. Então, eu vendi um imóvel com essa cláusula dentro do contrato, tá? Passaram-se 2 anos, eu não quis vender para ninguém, então eu não tenho que dar direito de preferência para ninguém. Aí, 3 anos depois, eu resolvo vender. Eu tenho que dar o direito de preferência que estava estipulado no contrato? Não, porque já passou 2 anos, que era o prazo máximo, já que era bem imóvel. Se não ocorreu em 2 anos, aí também não tem mais obrigatoriedade. Mas eu posso oferecer mesmo assim ao antigo proprietário? Pode, mas aí é uma escolha sua, né? Ou da empresa. Eu estou trazendo para nós aqui para facilitar, mas lembre que nós estamos falando no âmbito empresarial, certo? Então, tem essas limitações aí. E se o vendedor originário, que é o dono anterior, souber que o dono atual está querendo vender, mas não avisou a ele, está querendo não cumprir a oferta primeiramente para ele, não quer cumprir a cláusula de preempção, mas aí o cara soube de alguma maneira. Alguém chegou e falou, o Toninho lá vai vender aquele negócio lá que tu comprou dele, que tu vendeu para ele há 1 ano, ele já vai vender. Aí ele vai vender? Vai. Danado. Não. Por quê? Não, nada não. Deixa para lá. Na verdade, o cara vai pensar o quê? Rapaz, coloquei lá no contrato que o cara, que eu tinha o direito de saber primeiro e comprar ou não, o danado está tentando vender sem me oferecer. Aí o que é que eu faço? Mando a intimação para ele. Se você for vender, não se esqueça que no nosso contrato está lá escrito que eu tenho direito de preferência. Tá certo? Aí se a pessoa não exercer o direito de preferência, aí tudo bem, não exerceu porque não quis, né? Mas tem que ser respeitado. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada nesse parágrafo aqui. Comunicado pelo atual vendedor acerca da venda ou da ação em pagamento. Da ação em pagamento, pessoal, eu não estou vendendo, eu estou dando o bem como pagamento. Em vez de vendê-lo para receber o pagamento em dinheiro, eu estou dando o bem em pagamento de alguma dívida, certo? Tranquilo, né? Não tem dificuldade não, isso aí, né? Só que o nome jurídico utilizado é esse, dação em pagamento. Se você chegar assim e você tem uma dívida para uma pessoa, você deve R$ 1.000 para uma pessoa. Aí você chega e fala, rapaz, eu não tenho R$ 1.000, mas eu tenho esse celular aqui.
eu vou te dar o celular, ele vale R$ 1.000, vale 1.100, eu vou te dar esse celular como quitação da dívida dos R$ 1.000. Você aceita? Aceito. O que eu fiz? Eu fiz uma dação em pagamento. Se eu disser, rapaz, eu vou vender esse celular, apurar o dinheiro e te pagar. Aí você fez a venda do celular, você não fez a dação em pagamento. Se você entregou diretamente o bem, você fez a. Não foi doação, hein? Foi dação. Dação mesmo, de dar. Certo? Tem muita gente fazendo dação aí para pagar as coisas, não tem? Principalmente nesse período de crise aí. Vocês já ouviram falar, pessoal, do povo dando aí, fazendo dação em pagamento para receber dinheiro? Tem uma dívida e faz a dação em pagamento, né? Já ouviram falar disso aí? Ou não existe isso? Esses nomes aí eu não entendo muito bem, não. Nunca escutei, não. Não escutou o quê? Como é, César? Nunca escutei esses nomes, não. A primeira vez que eu estou escutando. Pois é, mas a prática existe, né? Opa, estou te devendo esses R$ 1.000 aqui, eu vou fazer uma dação em pagamento. Tome. Tá pago? Tá pago. Beleza. Pronto, fez uma dação em pagamento. Não tinha dinheiro, mas deu outra coisa, né? Aí é diferente. Agora você falou na minha língua, mas não aí. Rapaz, é tão puro, né? Oh, meu Deus, não sei nem como é que se criou. Criou-se na fazenda, onde não tem impureza, né? Tô brincando, viu, pessoal? Então, olha aí. Voltando aqui para o artigo 516 do Código, ó. Desde o começo aí, esse parágrafo. Comunicado pelo atual vendedor acerca da venda, deixa a dação de lado aí, só para não atrapalhar. Comunicado pelo atual vendedor acerca da venda do bem, o vendedor originário, o antigo dono, né, deverá exercer o seu direito de prelação ou de preferência, se assim o desejar, no prazo previsto no artigo 516 do Código. Então, pessoal, tem um prazo também para o possível comprador, o comprador preferencial, comprar de verdade ou não. Ele não pode dizer, eu vou pensar se eu vou querer mesmo comprar ou não e deixar aí, né? Se não tiver um prazo estipulado, ele vai perder esse direito, tá certo? Aí o que diz aí o Código Civil? Ó? Se a coisa for móvel, qual é o prazo? 3 dias. Se for imóvel, qual é o prazo? 60 dias. Subsequentes à data em que o comprador avisar que vai vender. Fulano, Astrogildo, eu estou vendendo aquela joia que você me vendeu e pediu o direito de preferência se algum dia eu fosse vender. Você vai querer? Vou pensar aí. Aí passa lá 3 dias. A pessoa não se manifestou, eu vendo. Ele não exerceu em 3 dias. Se era um imóvel, 60 dias. Pode ser estipulado um outro prazo, maior ou menor? Pode. A lei está dizendo esses prazos se não tiver sido acordado antecipadamente, tá certo? Então a lei deixa, nesse caso aí, a lei deixa livre, tá certo? Artigo 518 do Código Civil, ó. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor a ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferecerem. O que quer dizer isso aí? O comprador, que é o atual dono, né? Quando foi vender, não deu o direito de preferência a quem tinha, estava combinado e não fez isso, e vendeu para outro sem falar para ele. Qual é a consequência? Vai ter que pagar, vai ter que arcar com perdas e danos. Se tiver causado algum prejuízo, aí tem que ser comprovado o prejuízo e avaliado a extensão, o valor desse prejuízo para que seja cobrado. Mas pelo menos a lei diz que existe, né? E mais,
responderá solidariamente aquele que está adquirindo agora, se souber que está comprando o bem que antes deveria ter sido oferecido para o fulano, e não foi. Não, cara, eu sei que tu tinha que vender para ele lá pelo contrato, mas vende logo aqui para mim e F-se, né? Aí o cara depois descobre, e aí então, se o comprador atual agiu de má fé contra quem tinha preferência, juntamente com o vendedor atual, os dois vão responder solidariamente por algum prejuízo comprovado que o comprador que teria direito de preferência e não foi dado esse direito, algum prejuízo que ele tenha sofrido, tá certo? E aí, para finalizar aqui, diz o Código Civil que esse direito de preferência, ele não é hereditário, tá? Ele é exclusivo. Se o vendedor morrer, aquele que tem o vendedor originário, né? O que primeiro vendeu e que ficou com direito de preferência, caso o comprador resolva vender futuramente. Se ele morreu, os herdeiros dele não ficam com esse direito, não. Ele leva o direito junto para o túmulo. Acabou-se por aí, tá certo? Pessoal, por hoje, eu acredito que estejamos satisfeitos, né? Não quero esticar para não tornar muito cansativa a aula. E na próxima aula a gente volta para cá, ó. Venda com reserva de domínio. Isso aqui é bem interessante mesmo, porque tem no dia a dia. Esses institutos que nós estamos falando aqui, se vocês observarem, são coisas do dia a dia, né? Inclusive entre nós particulares, não só para as empresas, certo? Essa venda com reserva de domínio ocorre muito, e nós vamos ver na próxima aula e complementar. A Vitória está perguntando aqui, se eu vender, posso dar o direito de preferência para alguém que... Sim, pode. Você pode dar para quem você gosta o direito de preferência. Sim, agora que eu entendi a sua pergunta. Você transferir a um terceiro, né? Não, Vitória, pela regra, olha, nem para os herdeiros não se transfere. Imagina você transferir o direito de preferência para uma outra pessoa e você não exercer, né? Eu confesso a você que eu não fui estudar isso aí. Aí você desceu a um detalhe bem específico, né? Mas pela lógica, teria que pesquisar para te dar essa resposta com certeza absoluta, mas eu acredito que não. Acredito que seja um direito personalíssimo, ao ponto de que ele nem se transfere para os herdeiros, né? Eu confesso a você que eu estou te respondendo isso pela lógica, eu não tenho uma certeza absoluta, inclusive isso eu não vi nos livros, é um detalhe muito específico, tá? Que a gente teria que dar uma pesquisada aí. Então, eu te respondo com a ressalva de que eu não tenho certeza absoluta, mas pela lógica, isso não se transferiria para uma outra pessoa, não. Certo? Mas, lembrando, Vitória, que os contratos podem ser refeitos, né? Então, você pode, na dúvida, ou então sabendo que realmente não se transfere esse direito de preferência para uma pessoa que você goste, tirar de você para aquela pessoa, você pode chamar o dono do bem, o dono atual do bem, e dizer, olha, vamos refazer esse contrato aqui, mantendo tudo, colocando apenas como beneficiário do direito de preferência fulano de tal, porque eu não tenho mais esse interesse. Mas se as partes acordarem, refaz o contrato, trocando a titularidade do direito de preferência, tirando de você e passando para a pessoa que você teve a intenção de beneficiar, certo? Mas aí foi um retrato, né? Houve um novo trato. Porque eu acho que a transferência pura e simples, eu acredito que não seja viável. Ok? Pessoal, então, mais alguma coisa aí, por enquanto? Professor, a prova vai ser quando, senhor? A terceira prova. Sim, certo. Ainda bem que você falou, César. Até, pessoal,
justificar aqui que eu ainda não coloquei as notas de vocês, falta bem pouquinho, porque eu viajei, tive que viajar nesse final de semana e realmente não deu para eu corrigir, não. Eu viajei já, depois que eu postei a aula de vocês no YouTube, tá lá, para quem quiser ver a aula da quinta-feira passada, tá lá, tá? Não está faltando nenhuma aula, não, ela está lá. Então, eu não terminei. Vou correr para colocar logo que possível as notas de vocês. Peço desculpa aí porque está demorando, mas dá para morrer não, né? Falta bem pouquinho e em breve eu coloco as notas para vocês e mando as correções, tá? A prova dessa unidade atual, né? Que é a terceira já, né? Eu não marquei ainda, mas acredito que, no máximo, passando a próxima semana, no começo da outra, a gente pode fazer. Tem essa quinta-feira agora, né? A gente pode passar a próxima semana, aí dedicar a outra a essa terceira prova, certo? Ok? Pode ser assim? Pensem aí, não precisa responder agora. Não precisa responder agora. Se tiverem alguma sugestão diferenciada, até porque a gente tem dado um prazo bem elástico, né? Então, até se coincidir com outra, eu acho que não tem problema, porque a gente o prazo vai ser de novo aí, de 48 horas de novo, então dá certo. Ok? Mas vejam aí qualquer sugestão, vocês podem dar na próxima aula ou pelo WhatsApp, tá? Vejam aí entre vocês, caso contrário, fica dessa forma. Passa essa semana, passa a próxima, na outra a gente dedica a essa terceira prova. Pessoal, então, obrigado pela atenção, desculpem aí as brincadeiras e quinta-feira estaremos por aqui, se Deus quiser. Um abraço para vocês, boa noite e tudo de bom. Boa noite, pessoal.